O dia que uma amiga minha roubou o meu salário do mês, a minha mãe foi na casa dela, pegou o tanquinho da mãe dela lavar roupa e vendeu pra me dar o meu dinheiro, porque eu fui parida, eu não fui cuspida. Gente, então, eu tinha 16 anos na época e eu era jovem aprendiz em um shopping. Trabalhava no shopping, vendia calçado. E quem trabalha em shopping sabe que a gente sofre, a gente é humilhado. E eu trabalhava meu período, ou seja, eu ganhava meu salário, que na época era um pouco mais de 600 reais. Não, um pouco mais de 700 reais, me enganei. E eu trabalhava, gente, porque eu queria. Minha mãe não mandava eu trabalhar. Mas eu gostava de trabalhar, ter meu dinheiro, poder sempre comprar as minhas coisas, fazer o que eu queria. Porque eu achava chato, tipo, não poder tomar um sorvete sem ter que pedir dinheiro pra minha mãe. Então eu trabalhava por isso. E eu ajudava em casa também. Minha mãe não me pedia ajuda. Mas eu tirava um pedacinho do meu salário, que já não era grande. Tipo, eu tirava uns 200, uns 150 todo mês e dava pra minha mãe. E eu, gente, eu tinha uma amiga que, tipo assim, a minha mãe sempre me falou que essa menina não era gente boa, que ela tinha inveja de mim. Por quê? Como eu trabalhava, eu sempre comprava roupa nova. E eu não podia aparecer com uma roupa nova que essa menina queria. Que ela queria. E, tipo, muitas vezes eu dava pra ela, sabe? Tipo, que eu via que ela queria e ela não tinha tanta condição de comprar. Porque ela não trabalhava, né? Mas e sempre que, tipo, por exemplo, eu comprava um short novo e ela gostava muito do short, eu via que ela gostava demais. Se eu não fosse, tipo, se fosse algo que eu queria muito, algo que tivesse sido muito caro e tal, eu pegava e dava pra ela. E aí minha mãe não gostava desse jeito dela, esse jeito pidão, porque, tipo, a mesma capacidade que eu tinha de suar um mês inteiro trabalhando, ela também tinha, porque ela não era já. E, tipo, gente, era tudo que eu tinha, ela falava que queria. Como eu falei, o que eu podia dar, eu dava. Por exemplo, se eu fizesse uma unha, ela, nossa, amiga, eu amei esse esmalte, não sei o que, como eu queria poder andar de unha feita. Ai, mas minha mãe não me dá dinheiro, não sei o que. E minha mãe odiava esse discurso. Porque, igual eu falei, eu trabalhava porque eu queria pra ter minhas coisas. Por que eu não trabalhava? Tanto que várias vezes saiu vaga na loja que eu trabalhava e ela não quis ir. Ela sempre inventava uma desculpa que não podia, que não sei o que. Tá bom. Deu uma vez, eu recebi o meu salário do mês. Eu recebia em dinheiro nota. Guardem essa informação. E aí eu cheguei em casa, eu tirei a parte da minha mãe e deixei lá no quarto dela, que ela tava pro serviço. Fui e mandei mensagem pra essa amiga. Falei, amiga, vamos sair pra tomar um milkshake e tal. Eu recebi hoje e eu queria muito tomar um sorvete, tô com muita vontade. Ela pegou e falou assim, ai, amiga, eu tô sem dinheiro. E, gente, eu só queria sair, conversar. Tinha tido um dia muito complicado, muito corrido. Falei, não, vamos que eu pago pra você. Gente, um milkshake, 12 reais, né? Aí eu falei, vem aqui pra casa e se arruma, que aí a gente desce lá na praça e toma um milkshake. E aí eu fiquei deitada esperando ela chegar. Nisso, esse meu dinheiro, eu deixei ele dobrado em cima da minha penteadeira. Penteadeira qual eu comprei também suando e ralando. E ela sempre elogiava essa minha penteadeira. E aí tá, ela chegou na minha casa. Eu falei, amiga, eu vou tomar banho. Se você quiser, você pode se arrumar, eu te empresto uma roupa minha, olha que chonga. Ela falou, não, tudo bem. Aí eu entrei pra tomar banho, fui tomar banho e lavar cabelo. Gente, não demorou. Foi coisa de, tipo, 15, 20 minutos no máximo. Eu peguei e saí. No que eu saí, ela não tava na minha casa. Simplesmente, ela não tava na minha casa. E, tipo, eu fui me arrumando, porque eu ia mandar uma mensagem pra ela, pra saber cadê ela. Antes de eu pegar no meu celular pra mandar mensagem pra ela, eu olhei na minha penteadeira, cadê meu dinheiro? Cadê o salário que a vagabunda aqui trabalhou o mês inteiro? Cadê? Gente, na hora, sabe o que é entrar em desespero? Porque só quem recebe por salário sabe o que é esperar um mês todo pra ter o seu salário. Tipo, eu tô há um mês, eu tô há 30 dias sem ter o meu salário inteiro. E aqui tá meu salário inteiro e o salário pega e some. Tá, eu não tinha conta pra pagar e tal. Igual eu falei, eu ajudava minha mãe porque eu queria. Mas, gente, meu dinheiro de ser mal educada, xingada por cliente, porque quem lida com o público sabe. Você pode trabalhar na melhor loja, sempre vai ter um pai a escorraçar sua vida. Gente, sabe o que é entrar em desespero? A minha primeira reação foi chorar. Foi chorar porque meu dinheiro tinha sumido. Não foi assim, nossa, ela pegou. Não, chorar porque meu dinheiro tinha sumido. Aí quando passou um minutinho assim, eu falei, peraí, a fulana sumiu da minha casa e meu dinheiro sumiu. A fulana pegou. Na hora, gente, eu não quis nem saber. Eu nem liguei pra ela, eu liguei pra minha mãe. Falei, mãe, pelo amor de Deus, me socorre. Lembrando, minha mãe tava trabalhando. Falei, mãe, pelo amor de Deus, me socorre. Aconteceu isso, expliquei. A minha mãe, gente, ela me cagou tudo por telefone. Mas ela falou, tô indo pra aí te ajudar. Igual eu falei pra vocês, minha mãe me cagou por telefone. Mas assim que ela chegou em casa, ela não quis nem papo. Ela falou, onde você deixou esse dinheiro? Aí eu peguei e falei, deixei em tal lugar. Ela falou assim, onde que a fulana mora? Minha mãe nem sabia onde era a casa dela. Falei, tal lugar. Ela falou assim, então você vai lá comigo agora e eu vou pegar esse dinheiro. A gente foi na casa dela e não achou ela.
Não achou ela. A gente bateu. Quem saiu lá fora foi o irmão dela. A mãe dela tava trabalhando. Cadê a fulana? Não, a fulana saiu tem uns 40 minutos. 40 minutos, 50 minutos. Que era o tempo que ela tinha ido lá pra casa. E não tinha voltado em casa. E aí minha mãe falou, não, então eu vou ficar aqui e vou esperar ela chegar. A mãe dela chegou e ela não chegou. E minha mãe foi conversar com a mãe dela. Mas ela não deu muita atenção e falou, não, então tá, volta aqui amanhã que a gente conversa. E, gente, eu passei praticamente a noite toda, enquanto eu consegui ficar acordada, ligando pra essa menina. E essa menina simplesmente não me atendia. No outro dia de manhã, ela postou um story tomando café numa padaria caríssima que tem aqui na minha cidade, que nem eu nunca fui tomar café nessa padaria. Mostrei pra minha mãe ficou fula da vida de ódio. Foi na casa dela, a bonita não tava lá, a mãe dela não tava lá. Minha mãe pegou e ligou pra mãe dela. Sabe o que a mãe dela fez? Falou que não tinha nada a ver com isso, que se a gente tinha prova, se a gente tinha alguma filmagem, alguma câmera de segurança em casa que mostrasse a filha dela pegando dinheiro, que caso contrário, ela não ia pagar nada, ela não ia arcar com nada e que ela não poderia fazer nada contra a filha dela, porque se ela chegasse a tocar um dedo na filha dela, ela ia abrir um boletim de ocorrência contra a gente. Vocês acreditam? Minha mãe falou, tudo bem. Minha mãe entrou dentro da casa da menina, o irmão da menina tava, minha mãe bateu no portão e falou assim, olha, eu vou entrar aqui e eu vou achar o salário da minha filha de volta. Obviamente não tinha dinheiro nenhum no quarto da menina. Minha mãe revirou as coisas da menina, igual a polícia quando tá caçando droga na casa dos outros. Minha mãe revirou a casa da menina, não tinha nenhum rastro do meu dinheiro, gente. Eu chorando em desespero e minha mãe xingando todos os nomes que vocês pensaram. Só que aí a mãe da menina tinha um daqueles tanquinhos rosa. Na época que esse tanquinho tava viralizado, sabe? Eu vou mostrar aqui a foto. Aqui, ó, esse tanquinho aqui, ó. Hoje ele tá esse preço aqui. Na época ele tava mais de R$700. Porque ele tinha, tipo, acho que tinha acabado de lançar. E aí, isso faz tempo, tá, gente? Isso faz anos. E a mãe dela tinha esse tanquinho novinho na lavanderia dela. Minha mãe falou, vem cá, vamos colocar os braços pra jogo. Minha mãe catou o tanquinho, socou no nosso carro, que quase não coube o tanquinho. Foi com o porta-mala aberto e levou o tanquinho embora. Simplesmente. Minha mãe falou, vou dar um jeito de recuperar o seu salário pra você. Minha mãe foi trabalhar, porque ela tinha que trabalhar, e ela conseguiu vender pra uma moça do serviço dela esse tanquinho por 700 e pouquinho. 700, quase o meu salário. Porque o tanquinho, gente, era novinho. Minha mãe inventou pra mulher que ela comprou, porém ela ganhou uma máquina do marido e do meu pai, né? E aí não ia dar certo mais. Aí a mulher, como era da minha mãe, comprou pelo preço praticamente da loja. Minha mãe conseguiu vender, trouxe o dinheiro pra mim. E ainda fiquei no lucro, porque eu já tinha tirado. Vocês lembram que eu falei que eu tirava sempre 150, 200 reais pra minha mãe todo mês? Esse mês em questão, eu tinha tirado 200 reais, deixado no quarto dela antes de ir com o meu salário pro quarto. Então, acaba que eu fiquei com o meu salário praticamente todo e ainda mais a parte da minha mãe, porque a parte da minha mãe eu já tinha deixado pra ela. Então, acabou que eu paguei minha mãe e ainda fiquei com o meu salário pra mim. Mas vocês acham que a mãe da menina não virou um pavão atrás da gente? Quando a minha mãe chegou do serviço, passou tipo uns 40 minutos, a mãe da menina foi lá em casa. Gente, ela xingou minha mãe de tudo. Minha mãe não abriu o portão, tá? Ela xingava e chutava esse portão, e xingava, e gritava. Minha mãe só pegou o celular dela e mandou mensagem falando que se ela não parasse, ia chamar a polícia. Aí ela começou a gritar lá do lado de fora que era pra chamar, que ele ia falar que minha mãe roubava, que não sei o que. Aí o meu pai pegou e chegou com o carro. E minha mãe não abriu o portão enquanto ela não foi embora. Meu pai ficou lá fora conversando com ela até ela ir embora. Gente, eu sei que eu acho que essa menina tomou uma surra. Ela não teve coragem de me falar nada. Ela me bloqueou de tudo. E hoje, quando ela me vê na rua, ela dá um círculo, ela dá um balão, mas ela não passa no mesmo lugar que eu. Acabou que eu fiquei com o meu salário, né? Ainda com a parte que eu tirava todo mês. Eu descobri que meu pai estava casado com a ex-amante do meu marido. E por isso eles não se falavam mais. Menina, olha, isso aqui foi um plot em cima de plot, uma fofocaiada que a minha família toda ruiu. Vamos lá. Quando eu conheci o meu marido, né? E que na época era filho do melhor amigo do meu pai. Filho do melhor amigo do meu pai, conhecia ele desde a infância. E o sonho da família, meus amores, era que a gente ficasse junto. E a sorte é que ele cresceu e virou um gatinho. Então eu realmente tive interesse no bonito. E meu pai e o pai dele eram melhores amigos. Então a gente namorou com aprovação, aquela coisa toda de família junto, tudo um na casa do outro. Dia domingo era aquela festa, minha família toda estruturada, meu pai, minha mãe, meus irmãos, o pai, a mãe dele, os irmãos dele. E aí do nada veio uma tragédia que foi o quê? O pai do meu
meu marido, ele veio, né, a falecer. Ele foi de arrasta, infartou, e aí foi uma tristeza, né, aquela coisa do luto, demorou muito pra gente começar, assim, a se recuperar. Ele era um homem maravilhoso, e na época eu tinha mais ou menos uns 23 anos, e o meu namorado, que na época era namorado, tinha uns 25, sabe? E aí ele não chegou nem a ver eu e o filho dele casar, que era o sonho dele, que não sei o quê, porque eu era a princesa da vida dele, que ele só tinha filho homem, e eu era a filha que ele não teve, e não sei o que e tal. Então a gente demorou muito a se recuperar do luto, nos recuperamos, nos casamos, fomos morar juntos. Só que o meu pai, ele pegou pra ele aquela responsabilidade, sabe? Porque além dele ser muito apegado no meu marido, né, que eles eram, tipo, carne, unha, alma gêmea, quando o pai dele faleceu, ele falou: olha, eu vou estar sempre aqui com você, eu vou cuidar de você, porque isso é o mínimo que eu posso fazer pelo meu melhor amigo, que não sei o que. Então, assim, era um grude. Ele era grudado com o meu marido e com os irmãos dele também, sabe? Mas com o meu marido era mais, porque como tinha toda aquela coisa de ai, vai namorar minha filha, ai, o meu filho vai namorar sua filha e não sei o que, ele era mais grudado com o meu marido. E aí os anos foram se passando, do nada. Gente, eu tava casada, já tinha 8 anos. E aí, do nada, o meu pai simplesmente se separou da minha mãe. Foi aquele baque que ninguém esperava. O meu pai simplesmente falou pra minha mãe que não gostava mais dela e que queria se separar. O meu pai e a minha mãe, eles eram relativamente novos, sabe? Casou novo, teve filho novo, não sei o quê. E aí ele falou pra minha mãe que ele não queria mais ficar com ela, que ele queria viver a vida dele, que ele não gostava mais dela e que era melhor se separar. A minha mãe entrou em depressão, foi uma tristeza profunda, acostumada a vida toda com meu pai. Aquela coisa toda, eu ali do lado da minha mãe, do lado da minha mãe. Só que nesse mesmo período, aconteceu uma coisa muito estranha. Porque meu pai vivia na minha casa. Meu pai vivia junto com meu marido. Eles jogavam bola junto, eles saíam junto, eles faziam tudo junto. Meu marido, quando não tava lá na casa da mamãe com eles, ele tava lá na nossa casa. A gente morava perto pra não ter que morar longe. Era um grude. E um mês, mais ou menos uns 2, não. Foi mais ou menos uns 3 meses antes do meu pai anunciar que não queria mais ficar com a minha mãe. O meu marido e o meu pai começaram a se afastar, sabe? Assim, sutilmente eu perguntava: cadê o meu pai? Você não tem falado com ele, não? Ah, não, pô, meu pai sumiu. Ah, você sabe? Não, não sei não. Ah, pai, você não vai vir aqui? Não, não vou não. E aí eu achei, quando eu descobri que meu pai tava traindo a minha mãe, que era o quê? Meu pai tava com uma amante, né? Por isso ele se afastou da gente e não associei isso ao meu marido, né? Eu falei, bom, agora tá explicado por que eles estavam tão afastados. E eu ficava perguntando, e meu marido desconversava, meu pai desconversava e ninguém fazia muita questão. Parecia que os dois tinham brigado e que eles não nenhum fazia questão um do outro. Eu achei aquilo muito estranho, dizer vocês, mas eles eram igual carrapato, do nada. Mas aí veio a surpresa, meu pai falou que queria se separar da minha mãe porque eu não gostava mais dela e que ele ia sair de casa. Assim, ele fez, o meu marido calado, estava calado, ele ficou, e o meu pai, ele fez um almoço pra poder anunciar, tá? Disse que pediu o divórcio, que não queria mais, não sei o que, minha mãe chorando, aquele escândalo. Meu pai saiu de casa, e aí eu levei a minha mãe pra passar um tempo lá em casa, sabe? Meu pai não ficou com a casa, ele saiu, sumiu, minha mãe ficou com a casa, mas ela ficava sozinha. Eu falei, mãe, vamos passar um tempo lá em casa. E aí ela foi passar um tempo lá em casa, né? Minhas irmãs já eram tudo grande, todo mundo casado, cada um com a sua vida, todo mundo ficou chocado, mas era mais assim, grudado, eu com a minha mãe, porque meus outros irmãos, eles tinham ido pra longe. E aí, beleza, e meu marido estranho, eu tentava conversar com ele sobre essa situação do meu pai, que não sei o que, será que meu pai tinha outra pessoa, porque até então ninguém sabia. E meu marido conversava, falava que não sabia, eu falava, poxa, conversa com ele, você sempre foi tão próximo, não sei o que. E ele falava, mas eu não tô tão próximo. E aquilo ali foi me corroendo, aquilo ali foi me deixando agoniada, porque ao mesmo tempo que eles brigaram, meu pai saiu de casa, minha mãe tinha sido largada, até então a gente não sabia que meu pai tinha outra pessoa, até que o meu pai foi visto andando lá por onde a gente morava com uma mulher mais nova. Como todo mundo conhecia todo mundo ali naquela cidade e todo mundo sabia que o meu pai tinha se separado da minha mãe, obviamente que foi um fuzuê, né? Afinal de contas, o meu pai não levou nem um mês de separação pra poder assumir a novinha, andando com ela na rua e não sei o que, e a gente não sabia onde ele morava, meu pai sumiu, não mandava mensagem, não ligava, e ele sempre foi um pai presente. Ele virou a cabeça totalmente e ninguém entendeu o porquê. Quando ele apareceu com essa novinha, todo mundo falou, ah, é por isso. Só que eu fiquei pé da vida quando a fofoca estourou, a minha mãe só sabia chorar, o meu marido cada vez mais calado e afastado, tava muito estranho, ele simplesmente não se metia na história. Eu tentava conversar com ele, ele ficava calado, eu achava aquilo muito estranho, parecia que ele tava sofrendo, sabe? O que tá acontecendo? E aí, menina, eu fui atrás do meu pai pra poder tirar satisfação com ele, porque minha mãe não era bagunça, a minha mãe só chorava, eu descobri onde ele tava morando com uma novinha, ele alugou, amor, uma casa chiquérrima, que ele tava morando com essa novinha. Meu pai tinha uma condiçãozinha, ele tava morando, meu amor, com essa novinha. Tava morando com a novinha. E aí eu bati lá na porta.
Um belo dia, meio-dia, sol rachando, eu bati lá na porta. Eu falei, já tava todo mundo sabendo mesmo, já era fofoca da cidade, a gente vai fazer um escândalo. Bati lá na porta, comecei a gritar, sai pra fora, pai! Fiz aquele show da Xuxa, fiz aquele escândalo. Ele saiu pra fora pra tentar me conter. E eu falando, então por isso que você largou a mamãe, você tava traindo a mamãe com essa rapariga. Xinguei ela de tudo quanto é nome. Só que quando eu comecei a xingar ela de tudo quanto é nome, ela saiu pra fora também. Porque a querida, ela era afrontosa. E aí ela saiu pra fora e começou a discutir comigo. E aí as coisas foram fervendo, eu falando, ameaçando dar na cara dela, a gente discutindo aquela coisa, meu pai tentando separar, as pessoas em volta olhando, eu falando, você traiu minha mãe, você é um safado, que não sei o que, não sei o que lá. Até que ela vira na minha cara e fala, você tem que me agradecer de eu estar com o seu pai e não com o seu marido. Quando ela falou aquilo, meu olho assim, ele abriu, eu falei, o quê? Peixinha do mar, como assim? Que? E aí o meu pai, olha, deixa pra lá, não conta não, cala a boca. Eu, não conta não o quê? Aí eu entendi que tinha alguma coisa para me ser contado. E eu falei pra ela, ou você me fala, ou eu vou te... até você me falar. E aí eu fui pra cima dela, amor, peguei ela pelos cabelos, joguei ela no chão e falei, ó, vai falando ou você vai apanhar maca e tamborim no samba. E aí ela falando pro meu pai, eu vou falar, Rodolfo, eu vou falar, eu não quero saber, eu não sou obrigada, eu vou falar. E aí ela começou a falar que ela era amante do meu marido. Ela era amante do meu marido há 2 anos. E que o meu pai, por ser muito próximo do meu marido, descobriu que ele estava me traindo com ela. E aí o meu pai, não querendo que eu e meu marido nos separássemos, em vez de vir contar pra mim, ele contou pro meu marido que estava sabendo e que ia ajudar ele a se livrar dessa amante pra não perder o meu casamento. Porque aí meu marido contou a história, falando que errou, que foi moleque, que não sei o que tava arrependido e tal. E aí o meu pai tentou meio que fazer ele deixar a amante. Só que a amante ficou indo atrás do meu marido. Porque meu marido tinha uma condiçãozinha e tava ajudando ela financeiramente, que ela só queria dinheiro, ela só queria ser bancada. O que meu pai fez? Foi atrás da novinha pra poder pedir pra ela deixar o meu marido em paz. E aí eles começaram a conviver, não sei como, não sei o que aconteceu, que meu pai se apaixonou perdidamente pela novinha. Ela deve ter dado um chá de rã-pimenta nele, que ele se apaixonou por ela perdidamente. E aí a novinha largou o meu marido para ficar com meu pai. E meu pai largou a minha mãe para ficar com a novinha, que era amante do meu marido. Por isso meu pai e meu marido não se falavam mais, eles tinham brigado. Por isso meu marido tava tão triste com toda essa situação, mesmo não se metendo calada na dele, porque ele tava com medo de sobrar pro popote dele. Pois ela me contou tudo, aí ela apanhou mesmo, meu pai também apanhou, chegou em casa, contei pra minha mãe tudo que tava acontecendo, minha mãe descobriu, né? E aí o meu marido, gente, eu botei ele pra baixo de uma gilete, eu rasguei toda a roupa dele, joguei tudo fora. Meu amor, tudo que era dele, ele saiu de lá com a roupa dele no corpo toda rasgada ainda, porque quando ele chegou, eu virei o Blade naquela casa, rodando, dando tapa, soco, tudo que eu pude fazer. Depois disso eu peguei o amigo dele, né, que era um amigo bem próximo, que eu sabia que tava em cima de mim, que era um talarico, que eu avisava, ele não acreditava. Peguei o amigo dele, botei ele de corno pra cidade toda, todo mundo ficou sabendo que foi chifre trocado. A novinha arrumou um mais rico, meteu o pé no popote do meu pai, ele quis voltar com a minha mãe não quis. E foi assim. Aí tá eu e minha mãe solteira aí na vida, pegando geral. Meu marido chegou aqui em casa me contando uma história que aconteceu com a menina no Uber, que eu tô até agora desacreditada. Aí eu já vou contar pra vocês pra ficar como forma de alerta, porque no caso é motorube. Eu pego motorube todo santo dia. E eu fiquei assim, ó. Gente, eu fiquei desacreditada quando eu falo pra vocês que aqui no Rio parece que quando a gente tá pegando, não são todos, tá? Não vamos generalizar, alguns são muito educados. Mas a grande maioria, quando você vai pegar algum Uber ou motor-Uber, parece que você tá prestando a pessoa tá te prestando um favor, que você não tá pagando nada pra poder andar naquilo ali, que é um mero favor que você tem que agradecer, beijar os pés dele. O que aconteceu? Segundo ele, tem uma menina que trabalha lá, e a menina é bem baixinha, bem pequenininha. Ela foi pegar um motorube pra poder ir embora, pra poder ir pro trabalho, como ela deve fazer com frequência, né? E aí o cara estava correndo igual um maluco desesperado. Eu não sei onde vocês moram, mas pelo menos aqui tem uns que parece Velozes e Furiosos. Entendeu? Que eu nunca vi. Tá tentando competir com o Dom, né? Com o Dominique Toretto. Tá correndo mais que tudo. E aí, inclusive, dica. Eu já desci de motorube pelo menos umas 4 vezes nesses 4 anos que eu pego motorube. Porque se eu pego o motorube e o cara começa a correr, atravessar sinal, fazer trambicagem, aquilo ali, eu peço pra poder parar. Ó, você pode parar? Eu tenho medo, você tá correndo, não sei o quê. Peço na educação, porque aqui tem que ser na educação, porque senão, minha filha, eles estão te prestando um favor. Aí, se não para, se continua, porque tem alguns que fazem essas gracinhas, eu falo, olha, você pode, por favor, parar aqui? Ah, não, rapidinho, para aqui.
e desço e falo, ó, muito obrigada, tá aqui seu capacete, mas eu não vou mais com você porque você tá correndo igual um maluco. Se você não tem amor à sua vida, então aí o problema é seu. E aí a menina, ele tava correndo igual um maluco, provavelmente ela deve ter pedido pra parar, tipo, não deu muito detalhe, não sei o que, o cara pulando sinal, correndo igual um maluco, não sei o que. Quando a menina desceu gente, na porta do trabalho, às vezes a impressão que dá é que fazer coisa ruim com mulher virou esporte, virou um hobby, sabe? Parece que é a única explicação, porque não é possível. E aí a menina desceu da moto, provavelmente ela devia estar pé da vida, e falou pra ele, ó, eu vou te avaliar mal porque você tava correndo igual um doido. Gente, ele deu um soco na cara dela. Ele deu um soco na cara dela. Aí vai vir as outras pessoas e falar, ai, mas aí também tem que ver o outro lado da história, que sempre tem um jumento assim, tem que ver o outro lado da história, como que ela falou com ele, o que ela fez, falando que vai avaliar o cara mal, o cara trabalha, não justifica. Não justifica. Ele falou que a menina é menor que eu tenho 1,54 de altura. Pra ser menor que eu, amor, não justifica a pessoa te falar algo e você, sendo um homem, dá um soco na cara de alguém. Do nada. Óbvio que eu não vou falar quem é, nem expor a menina, nem nada do tipo, porque eu só tô contando pra vocês porque eu realmente fiquei assustada de um negócio desse e fiquei pensando, cara, eu ando de motorube todo santo dia. Então, se isso acontecer comigo, gente, obviamente que ele vai me agredir porque é bem mais forte que eu, sim, mas enquanto eu tiver força, eu mordo ele. Eu vou pra cima dele, a gente vai cair com a moto, vai ser eu ou ele, entendeu? Enquanto é bom ele me fazer ir de arrasta, porque, meu Deus, eu acho que se alguém vir e dar um murro no meio da minha cara, eu acho que eu perco as estribeiras e surto. Então, assim, meninas, vão pegar Uber, tá correndo, pede pra poder parar. Pede pra poder parar, desce da moto, sai andando, sai correndo, entendeu? Vai avaliar mal, deixa, não fala nada não reclama não, desce da moto e sai. Ou senão tu sai, corre alguns metros e aí você grita, eu vou te avaliar mal. Não faz mais na cara, porque agora eles estão agredindo, dando soco, dando isso à toa. À toa. E, segundo a menina, eu não estava lá, mas segundo a menina, ela só falou, ó, eu vou te avaliar mal porque você tava correndo igual um doido, eu pedi pra você parar, não sei o que. Ele foi e deu um soco no meio da cara da garota. Gente, é assustador. Esses tempos, assim, tá assustador. Tá assustador. Parece que você, sei lá, mano, fazer coisa ruim com mulher vira um hobby. Ai, o que você fez hoje? Ah, então, hoje eu fiz tantas coisas com tantas mulheres. Porque não é possível um negócio assim. Beleza, que o mundo tá muito violento. Mas, gente, do nada, a pessoa dá um murro na cara da outra. O mundo tá muito violento, mas parece que de uns tempos pra cá, esse ano pra cá, tem piorado 1000 vezes mais do que já era ruim. Eu fiquei chocada, ele me contando e acho que eu fiquei uns 5 minutos olhando pra cara dele assim, ó. Desacreditada. Ele deu um murro na cara da menina só porque ela falou que ia avaliar ele mal. Olha,